Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Monique, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, já deixa aquele joinha que ajuda bastante na divulgação. Fiquei sumida 2 semanas, mas aqui estou de volta, firme e forte. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Antes mesmo de começar o caso, eu preciso explicar para vocês um termo que é conhecido lá na Alemanha, que ele se chama Doppelganger. Eu não sei se é assim que fala porque é alemão, então assim, vamos fingir que é assim. Doppel significa réplica ou dupla e Ganger significa andante, ambulante, aquele que vaga. Ou seja, é um sósia ou um ser não biologicamente relacionado a uma pessoa viva. E por vezes pode ser retratado como um fenômeno fantasmagórico ou paranormal, que isso é um prenúncio de má sorte ou de morte, ou ainda para se referir ao irmão gêmeo maligno. Bom, sabendo disso, vamos ao caso. Emily Sage, ela nasceu em 3 de janeiro de 1813 em Dijon, que era uma cidade a 310 quilômetros de Paris. Ela era descrita como uma pessoa alta, um pouco acima da média das outras pessoas. Ela era loira e falavam que ela era uma pessoa muito tímida, nervosa, ela era gentil, alegre e muito amável. Emily se tornou professora de francês e ela exercia a profissão desde os 16 anos, então ela dava aula em várias escolas. O mais estranho desse caso, começando por aí, é que depois que ela começou a dar aula, ela mudou de escola 18 vezes e ninguém sabia o motivo. Até que ela chegou na Letônia para dar aula em um internato só para meninas. Então, em 1845, ela já com 32 anos, ela começa a lecionar francês para esse internato onde haviam 42 meninas. Entre as alunas se destaca a Julie Gondestuba, que era filha de um barão da época, e a partir da Julie que toda essa história começou a ser conhecida. Então, as aulas começaram e as coisas estranhas começaram a acontecer. Isso porque as alunas diziam que viram a professora em determinado lugar, enquanto outra aluna via a professora no mesmo momento em outro lugar. Até então elas podiam achar que era só uma coincidência ou elas tinham confundido com outra pessoa. E isso foi se repetindo por diversas vezes, até que chegou um dado momento em que todo mundo ficou muito apavorado com a situação. E um dia a professora Emily, ela começou a dar aula para 13 meninas, então ela começou a explicar a aula de francês e tudo mais. E no momento que ela vira para a lousa, o doppelganger da professora aparece e todas as meninas presenciam a cena e todas elas veem o doppelganger da professora. E dizem que o doppelganger começou a fazer os mesmos movimentos que a Emily fazia. Então, se a Emily estava escrevendo na lousa, o doppelganger também escrevia como se estivesse com giz na mão, porque ela não tinha nada na mão. Então, se ela se virava junto, qualquer movimento, passava a mão na cabeça, enfim. Tudo que a Emily fazia, o doppelganger dela fazia exatamente igual. Então, as meninas ficaram desesperadas, não sabiam o que fazer. E aí chamaram a professora, alertaram para falar o que estava acontecendo. E aí, quando ela virou, o doppelganger dela havia sumido, então ela nunca viu o doppelganger. Ela sabia que isso estava acontecendo. Ela nunca tinha relatado, mas ela sabia que isso acontecia com ela, mas ela nunca conseguiu enxergar o doppelganger dela. Em um outro momento muito estranho também, todas as 42 alunas presenciaram o doppelganger da professora Emily. Nesse momento, elas estavam todas reunidas numa sala para ter aula de costura, enquanto elas viam a Emily pela janela e ela estava no jardim, colhendo flores, enfim, estava caminhando, estava relaxando. E nesse momento que elas estão na sala, na aula de costura, a professora se ausenta por alguns minutos e simplesmente do nada o doppelganger da Emily surge sentado na mesa. E elas ficaram em choque, assim, não sabiam porque elas estavam vendo a professora pela janela e o doppelganger dela estava sentada na mesa. E elas repararam também que a Emily começou a ter movimentos mais lentos, como ela estivesse ficando mais fraca, mais cansada. E 2 das alunas, inclusive a Julie, elas chegaram até o doppelganger da professora, tentaram se aproximar, pôr a mão para ver qual que era a textura, se era realmente uma pessoa, e elas tentaram chamar atenção, conversar, e ele simplesmente não respondia, ficava quieto, só observando. Então elas diziam que tentavam colocar a mão, mas parecia que tinham alguma proteção em volta, que era meio difícil,
Mas quando elas conseguiram, elas disseram que parecia ser um tecido muito leve, assim, tipo, não é bem uma seda, mas um tecido bem levinho, um voal, assim. E logo desapareceu o doppelganger e elas repararam que a Emily começou a ficar mais alegre e mais forte. Então parecia que o doppelganger dela, quando surgia, tirava todas as energias da Emily. Então a Emily continuou lecionando e esses episódios continuavam acontecendo com muita frequência, até que as alunas começaram a contar para os pais o que estava acontecendo e cada uma foi saindo do internato gradativamente, até que no fim sobraram 12 alunas. Então a administração do internato resolveu tirar a professora, não deixar que ela lecionasse mais. E a Emily disse para a Julie que ela já estava cansada disso, que desde os 16 anos isso acontecia com ela e ela não conseguia parar em nenhuma instituição por causa dessa situação que acontecia. Então, depois de sair do internato, a Emily vai até a casa da sua cunhada e fica um tempo lá. Essa cunhada tem vários filhos e eles disseram que sempre viam o doppelganger da Emily e elas falavam que eram duas tias Emilys. Então, eles estavam muito acostumados. E depois foi informado que a Emily acabou indo para a Rússia e depois ninguém mais teve contato e ninguém mais teve informação sobre ela. Então, ninguém sabe o que aconteceu, se ela continuou morando na Rússia, se ela acabou morrendo, ou enfim, ninguém sabe do paradeiro dela. Esta história foi publicada pela primeira vez em 1860 por Robert Dale Owen e ele afirma que todos os relatos foram tirados da Julie, então ela autorizou que até que o nome dela fosse usado no livro e de todas as pessoas envolvidas. Em 1977 também foi feito um episódio na série que chamava Leap in the Dark, que foi baseada na Emily. Então ela conta exatamente o que aconteceu nesses episódios no internato. E é bem legal também para ter uma noção mais ou menos também do que aconteceu baseado nisso que eu contei. Mas é interessante, eu vou deixar o link aqui se vocês quiserem assistir. Mas eu acho que vale a pena. Muitos falam que o doppelganger é uma pessoa exatamente igual a você. Mas não é exatamente isso, porque o doppelganger é um ser que não existe e que, querendo ou não, ele acaba sugando as suas energias. É como se ele fosse um gêmeo do mal, que ele traz como se ele estivesse trazendo notícias ruins, talvez de que você irá morrer, enfim. E não são todas as pessoas que enxergam. Eles diziam também que as pessoas que enxergavam o seu doppelganger tinham algum problema de esquizofrenia, mas isso também não é comprovado, porque em algumas vezes a própria pessoa não vê o seu doppelganger, sim as outras pessoas. E nesse caso foram todas as meninas que viram, então essa justificativa eu acho que não caberia muito. Agora, acreditar se realmente existe ou não, a gente agora fica na dúvida, né? Bom, mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, aprendido coisas novas, né? Esse caso é muito legal, eu achei muito interessante. Mas é isso aí, se você ficou comigo até agora, muito obrigada, já dá aquele joinha que ajuda bastante, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e a gente se vê semana que vem. Um beijo e tchau, tchau!